Fala, Péricles. O Atlético vai para 2 jogos fora de casa. No domingo, Figueirense lá em Florianópolis. Na outra semana tem o Flamengo no Maracanã. É a grande chance de encostar no G4 do Brasileiro. Com o Cruzeiro não será diferente. Serão 2 jogos também, porém dentro de casa. Santos e Grêmio. Essa é a chance do líder ver o segundo colocado mais atrás. O volante Rafael Carioca, que chegou essa semana, foi apresentado e já vai para o jogo. Será titular na vaga de Pierre, que está machucado. Ele tem um estilo mais acadêmico, tá? Um estilo mais de toque de bola, mais de organização. Isso pode fazer bem para nós e pode fazer mal. Vamos ver no resultado. Tem que dar uma sequência para ele se encaixar no time também, para a gente ter o resultado. O Cruzeiro está com força total. Henrique volta ao time e o William fica com a vaga que era de Marquinhos. Marquinhos, ele é um jogador muito tático, é veloz e cumpriu bem, até falei para ele, cumpriu muito bem, jogou bem. E é a oportunidade que a gente tem de manter uma base e rodar um ou outro jogador. Isso eu acho que é muito saudável para a concorrência. Uma coisa é certa, serão 2 jogos decisivos para os 2 times antes da metade do Campeonato Brasileiro. É para ganhar fôlego. Um abraço para você. Um abraço para vocês também. Um abraço para vocês. O Cruzeiro pega o Santos e depois o Grêmio. Paradas tortas. Mas tem como um time, que é um dos favoritos ao título, ficar pensando nisso, Baião? Não tem. Mas e outra coisa também, vou até mais além. Se tropeçar em algum desses 2 jogos aí também não tem que entrar em desespero nenhum. O Cruzeiro fez uma campanha brilhante no primeiro turno, um campeonato diferente. Olhe para você ver, o aproveitamento do Corinthians, o terceiro colocado hoje, dá 73 pontos se a gente projetar isso até o final do campeonato. Que é alto para um terceiro colocado. Normalmente, 2 equipes não passam dos 70. E nós temos 3 passando, 4 passando. O Fluminense dá 71 pontos, que é uma pontuação de título, o aproveitamento de título. O Cruzeiro está fazendo uma campanha muito boa. Os 2 empates fora de casa são resultados normais. Se vencer os compromissos em casa e buscar um empatezinho lá fora, ganha o título. Assim é a matemática do futebol. Eu acho que o Cruzeiro não tem... tem o Santos, o Grêmio, depois tem o Goiás fora, Chapecoense em casa e o Fluminense fora. Isso para fechar o primeiro turno. E fechando o primeiro turno na frente é importante, né? Deixar isso bem claro, porque geralmente quando vira como aí campeão do turno... Tem uma coisa que pouca gente avalia, mas que é preciso a gente olhar a importância que tem de um time manter no topo. Ele vira notícia nacional, a cada dia fica mais forte em todos os sentidos. Então, isso é importante o Cruzeiro manter nesse topo da tabela, vencer o primeiro turno, que tem um título simbólico de primeiro turno. Claro que tem, não tem nada definido se o Cruzeiro terminar na frente do primeiro turno, mas há um histórico. A maioria das equipes que foram campeões brasileiros de pontos corridos passaram o primeiro turno na primeira posição. O Alan pergunta aqui, aproveitando essa sua análise aí de número, fala: Baião, que seria melhor para entrar na Libertadores de 2015, a Copa do Brasil, sendo que os grandes e alguns grandes saíram essa semana, ou o G4 do Brasileirão? Essa Copa do Brasil é uma injustiça danada. Os times da Libertadores entram nessa fase, os outros vêm com 2 cartões amarelos, todo mundo pendurado, e os times entram, né? Então tem chance muito grande para os times que entram na Libertadores passarem nessa Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi intitulada como o caminho mais curto para a Libertadores. Continua sendo o caminho mais curto para a Libertadores. Mas eu vou dizer a você, eu não sei se é mais fácil o Cruzeiro ganhar o brasileiro, na situação atual com o plantel, pontos corridos, do estilo do Cruzeiro, como o Cruzeiro está jogando, do que a Copa do Brasil. Eu aposto mais no Cruzeiro no brasileiro do que na Copa do Brasil. Só que está apertado, né, Baião? Eu acho que o Cruzeiro é o melhor time, está jogando mais, está jogando por música. Como eu disse, parece que o Cruzeiro está jogando contra time juvenil. É 2, 3 gols todo jogo, passes muito bonitos e tal. Estava, né? Esses 2 foram. Mas ele tem a oportunidade agora, com esses 2 jogos em casa, né? O Santos agora e depois o Grêmio, de deslanchar e distanciar de Internacional, Corinthians e Fluminense que estão na cola. O Cruzeiro está com 30, o Inter 28, Corinthians 27, Fluminense 26. O Cruzeiro tem a obrigação de ganhar esses 2 jogos, e eu acho que é favorito, principalmente contra o Santos, apesar do Robinho estar aí e tal, mas eu acho que é favorito, ele tem a obrigação de ganhar, porque é um jogo diferente, que você pega um Figueirense, você pega lá uns Criciúma, sei lá, esses times assim meio médio, a camarada joga meio, né? Mas meio médio, agora meio médio, Figueirense é meio médio aonde? Agora, quando pega um time bom, jogo bom, o cara quer jogar, o cara cresce, o cara vai pra cima. Eu só vou reforçar o que eu falei aqui,
em cima da pergunta que ele me fez. Ele perguntou se é mais fácil a vaga da Libertadores no Brasileiro ou na Copa do Brasil. No Brasileiro, são 4 que vão para a Libertadores. Por isso que eu disse que eu aposto mais no Cruzeiro no Brasileiro. Pelo é mais elenco fácil que que ganhar a Copa do E Brasil. Copa do Brasil é mata-mata. Se tem a você- Sul-Americana isso aí. eu disse. Se num primeiro ou num segundo jogo os jogadores entram sem inspiração, o time toma 3 gols ali, é difícil demais. Mata-mata acabou. Eu não elenco acredito que o Atlético- Cruzeiro fica além dos 4 primeiros nesse Campeonato Brasileiro de jeito nenhum. Não acredito. Mas ele tem que ganhar esses 2 jogos em isso casa, E porque tem a senão... Sul-Americana pra esse restolho que ficou aí de São Paulo, né, do Santos. Esse negócio de Sul-Americana nem tá valendo muito mais, né? Fluminense entrou não, Fluminense lançou. Elenco Cruzeiro e Atlético tem para fazer campanha boa nos dois. Inclusive o Atlético, você vai falar daqui a pouco, 2 jogos são os piores Não, daqui a ataques. pouco vamos piores falar defesas. agora. O Atlético, apesar de jogar fora de casa, pega 2 times, como é que eu falei? Meio médio. Meio médio é do boxe, né? Meio médio. Não vem bem, então, não seria a chance para vencer bem e chegar ao G4? Ou não é bem assim, Eustáquio? Como é que é, Pérez? Hein? Quer saber? É uma chance para chegar ao G4, agora pegar essas claro. babas, entre Eles elas? pegam o meio médio, que é o Figueirense, e o meia boca, que é o Flamengo. O Flamengo é meia boca. Olha, É a o hora, Atlético, né? o Atlético tem que se encontrar no Campeonato Brasileiro. Ele está numa posição boa, em 6º lugar, pelas vitórias em casa e tal, mas o Atlético tem que se encontrar no Campeonato Brasileiro. Ele Acho tem que que ter uma meta, né? Que ano retrasado tem aquela meta, ó, quero Libertadores, quero, e chegou. O Atlético tem que ter um foco, ele tem que se encontrar no Campeonato Brasileiro, porque apesar de estar na 6ª posição, é um time instável. Ele ganha um jogo, depois perde outro, tem dificuldades em casa, ganha apertado, ganha de virada. O Atlético precisa retomar o seu padrão de jogo, a sua definição de jogo e se engrenar no Campeonato Brasileiro para ele ter reais chances. Ele está a 8 pontos do Cruzeiro, ainda há chance de título, é claro, não terminou nem o primeiro turno, mas o Atlético tem que se reencontrar no Campeonato Brasileiro e ter um padrão de jogo. Você quer ver que joguinho chato? Esse com o Figueirense, pior que o com o Flamengo. Mas o Atlético tem uma oportunidade ímpar para pelo menos terminar esse primeiro turno entre os 4. Claro. Não é? Olha, vocês estão falando de Figueirense e Flamengo. Depois já tem o Inter em casa. É um jogo difícil, mas é em casa. Em casa. E joga contra o Coritiba fora, não é difícil de pontuar. E na última rodada do turno recebe o Botafogo. Só que a campanha é irregular, né, Eustáquio? É. Perdeu pro Goiás aqui dentro, empatou com o Bahia aqui dentro, empatou com o Criciúma no Ipatingão. Com a casa desarrumada também, tá na hora de arrumar. Mas eu tô dizendo, pelos adversários, já tem uma oportunidade muito boa terminar entre os 4. Agora, quando você olha o Atlético organizado dentro de campo, eu acho que ele está muito bem posicionado pelo que ele está jogando no Campeonato Brasileiro. O Atlético ele está, vamos dizer assim, como disse o Baião, ele está bem, apesar da irregularidade. Ele está dando Tá bem sorte posicionado. de estar na 6ª posição, mesmo irregular. Ô, Baião, perdendo lembra, tem jogos. Botafogo pelo caminho aí? Tem Botafogo, Botafogo é na última rodada do turno, é Botafogo em Se casa. depender de alguma coisa, esse Botafogo, eu vou te falar uma coisa. E o Atlético pode dar uma mãozinha pro Cruzeiro também. Enfrenta o Internacional daqui a 3 rodadas, o Inter, que nesse momento é o vice-líder. Ah, Joga em então casa, isso acontece. tá vendo? É muito comum o Atlético dar uma mãozinha pro Cruzeiro. Isso é bom analisar, né?